Às vezes, quando estamos falando sobre nossos sentimentos, costumamos abordá-los de um jeito que nem sempre é bom para nós. Um desses jeitos é aquele que tentamos pensar logicamente, atribuindo uma razão para o que estamos sentindo. Eu sei, você pode estar se perguntando agora, tá, mas por que isso seria errado? Não digo que isso seria errado, eu só digo que eu não recomendo que vocês façam isso. Antigamente, quando eu estava me sentindo triste, com raiva, culpada, isso sem falar de tantos outros sentimentos, eu tentava pensar logicamente o que estava acontecendo comigo. Então, por exemplo, se eu tivesse triste porque eu cheguei em casa e ninguém tinha me esperado para comer, eu me sentia muita raiva com isso. Mas eu não entendia porque eu sentia uma raiva de uma coisa que me parecia tão pequena. Tipo, a minha raiva não parecia estar de acordo com o evento. Mas tá vendo? Essa aí já era eu pensando logicamente. Eu estava comparando o que eu estava sentindo, uma raiva, eu chamei ela de pequena, porque o evento parecia pequeno. Isso já é, de certa forma, pensar atribuindo razão lógica. Mas o que eu fazia? Eu ia além. Eu ainda comparava a minha tristeza com outros tipos de situações. Então, eu deslegitimava ela porque eu pensava, poxa, eu tô aqui triste porque ninguém me esperou para comer. Mas tem gente que não tem comida para comer, então por que eu tô tão triste assim? Mas a expressão-chave que eu me perguntava era: como eu posso sentir tanta tristeza, tanta raiva de uma coisa tão pequena, tão banal como alguém não me esperar para comer? Esse é só um exemplo, mas existem muitos outros. Tantos que às vezes fica até difícil de pensar. Então, por exemplo, uma comida que chega errado, quando você tem uma quebra de expectativas, seja ela de qualquer ordem, em qualquer contexto. São diversos tipos de sentimentos que nós costumamos deslegitimizar, porque a gente acredita que eles não deveriam repercutir tanto na gente. Para entender por que isso ocorre, eu vou recorrer a duas palavrinhas-chave que a gente usa no nosso vocabulário: pensar e sentir. Então, vamos entender o que essas palavras significam e por que a gente emprega elas como a gente emprega. A palavra pensar veio da palavra pensare. E pensare, primeiramente, significava pesar, pendurar. Essa palavra originou tanto a palavra pensar quanto a palavra pesar. Para conseguir entender como ela se transformou na palavra pensar, no sentido de atribuir uma ideia, de formar uma ideia, a gente tem que recorrer a uma expressão-chave. Essa expressão-chave é pesar os prós e os contras. Quando você faz isso, você está pensando. Essa é a história da palavra pensar. Então, agora é sobre a palavra sentir. Sentir é uma palavra indo-europeia, então a gente não tem tanto conhecimento, tanto registro quanto as palavras que chegam pra gente de derivação latinas e gregas. Eu achei isso no Google, não sei se essa informação está correta. Mas então, o que nós temos sobre a palavra sentir é que ela vem da palavra sentire. E se a gente destrinchar a palavra sentir, nós vamos ver que ela é formada por sente e por ir. Num sentido bem bruto, isso significa ir mentalmente. Sente, ir mentalmente. Mas uma coisa engraçada é que de sentire também temos sentimentum. Sentimentum, além de sentimento, curiosamente também significa opinião. E daí que a coisa fica interessante. Porque quando a gente emprega a palavra opinião no nosso vocabulário no dia a dia, nós sempre pautamos do raciocínio lógico, argumentativo, que se pauta na razão. A gente nunca pensa na opinião como derivado do sentire, no sentido de sentimento. A questão é que ao mesmo tempo que nós temos a palavra pensar, que a gente atribui razão ao pensamento lógico, nós também temos a palavra sentimento, que poderia ter sido, se a nossa língua não tivesse evoluído do jeito como ela evoluiu, também poderia ser construir opinião. E construir opinião nada mais é do que pensar. Então nós temos essas duas palavras, uma que atribui lógica, no sentido de pesar, analisar os prós e os contras, e outra que só atribui o mental, ir mentalmente.
Mas quando você vai mentalmente, por mais que isso possa ser vago, você está construindo uma opinião, como a gente viu. Logo, quando estamos falando dos nossos sentimentos, nós, de alguma forma, embaralhamos isso na nossa cabeça. Se eu estou falando sobre tristeza, eu procuro motivos, eu peso na balança para saber o porquê eu estou triste. O mesmo acontece com a raiva, com a alegria, com todos os nossos sentimentos, basicamente. A gente nunca vai mentalmente para descobrir o que a gente está sentindo. Aí a coisa complica, porque a gente tenta atribuir uma lógica racional quadradinha para algo que não se desenvolve desse jeito. Então não parece fazer sentido mesmo quando eu me sentia triste e pensava, por que eu estou tão triste por algo que não foi tão grande. Mas quando a gente faz isso, a gente está desconsiderando todo um repertório emocional que não é pautado pela lógica, que não é pautado pela razão, mas sim pela emoção, pelos sentimentos. Aí a dualidade, razão e emoção. Quando nós sentimos o que nós sentimos, nós não precisamos atribuir lógica a isso. Você não precisa se justificar porque você está triste, porque você está com raiva, porque você está com ciúmes. Porque você não vai conseguir. Você pode pegar alguns elementos e construir algum sentido, mas isso não vai chegar na origem do teu sentimento, porque a origem dele é interna, enquanto pensar e atribuir razão não é uma atividade intuitiva. Então, voltando rapidinho no meu exemplo. Se eu fiquei triste porque não me esperaram para comer, isso pode me parecer pequeno, não é porque pela lógica do pensar é pequeno que pela lógica do sentir também seja. Muitas coisas acontecem em mim que eu nem sei que estão acontecendo. Vai saber se eu não fiquei com tanta raiva porque eu me senti ameaçada pela falta de alimento, ou porque uma coisa primitiva minha, eu me senti abandonada, me senti desamparada. Não tem como saber exatamente da onde vem aquele sentimento grande, porque a gente não acessa isso tão facilmente. Embora possa ter modos de se conhecer um pouco melhor, através de psicoterapias, através da psicanálise, através da própria meditação e da espiritualidade. Mas isso não é um exercício que a gente faz ali pensando 5 minutinhos como eu posso estar me sentindo tão triste. Esse universo é muito louco. Espero que eu tenha conseguido explicar de alguma forma o que eu tentei e espero também que você tenha entendido e que a partir de hoje você tente ser mais generoso com você e tente não pensar tão logicamente sobre o que você está sentindo e só se deixe sentir. O sentimento vem e ele vai embora, sabe? E depois fica tudo bem, não precisa ter uma causa concreta que você precisa saber, nossa, é isso. Não, sinta e deixe embora e depois fica tudo bem.